Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado para a construção civil. E eu estou aqui com o meu querido amigo Henrico De Ferrari. Fala, André, beleza? Beleza pura. Hoje, então, a gente vai trazer um assunto interessante, né? Reengenharia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Galera, eu acho que vai ser um papo bem descontraído, né? Porque é amplo, né? Em termos, acho que de conceito, aplicação, aonde isso acontece, onde mora, serve para quê, né? O que eles comem, que nem falavam no Globo Repórter, né? Antigamente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que vai ser bem interessante, principalmente contando aí com a tua experiência. Bom, vamos lá. É um tema que a gente, quando está no campo produzindo, ele teoricamente pouco acontece, né? Teoricamente você está na obra já com um projeto pronto, engenheirado ou eventualmente reengenheirado, né? Excelente. Mas antes de tudo acontecer, a gente tem várias etapas no desenvolvimento do projeto. Então, conceitualmente, quando a gente faz o desenvolvimento de um empreendimento, a gente desenvolve projetos. Esses projetos ficam prontos e vão para mercado para serem orçados, para serem postos... Concorridos. E aí acontece que existem empresas com expertises diferentes, com visões diferentes e que podem contribuir para gerar soluções que não são exatamente aquelas soluções que estão postas naquele projeto. Excelente. E isso pode gerar uma oportunidade de se diferenciar na hora de fazer a proposta. Então, reengenharia é isso, é você ver uma oportunidade de gerar um diferencial e usar isso para ganhar a obra. Então, na hora em que eu tiver cobra na mão, eu vou reengenheirar as coisas, refazer algum projeto e fazer o negócio acontecer de alguma forma. Tá? A gente vai, na medida que a gente for desenvolvendo a história, vamos colocar algumas coisas que parecem reengenharia, mas não é. Tá? Isso é bastante importante porque tem umas pegadinhas do malandro aí que a gente tem que esclarecer. E talvez isso seja muito importante para empreendedores, né? Para empreiteiras, para construtores, né? A gente precisa dar visibilidade desse tipo de situação, porque ela acontece no mercado e a gente tem que ter o senso crítico para entender o que está valendo e o que é malandragem, né? Sim. Deixando o saco de lado, não puxando o teu saco, eu adorei a definição da reengenharia, que é essa questão de detectar essa oportunidade, né, e trabalhar em cima dela. Muito bacana, muito bacana. Vou usar o meu roteirinho aqui, porque isso foi meio improvisado, né? Sim. Mas vamos lá. Então, o que eu considero reengenharia é utilizar essa expertise técnica para encontrar soluções que, alterando especificação, geometria, localização, características de um projeto, gerem diferenciais em um empreendimento. Tá? Esses diferenciais podem, através de alterações normalmente do escopo ou de parte disso, gerar ganhos econômicos, ganhos de prazo, eventualmente ganhos de qualidade. Okay? Perfeito. E até a gente vinha conversando em outras ocasiões sobre isso, né? Muitas vezes quando eu converso sobre reengenharia com os clientes, tem muitas dúvidas que vêm à tona. Então, claro que de maneira muito simplista, e aí aqui tem já as pegadinhas, né? Ou seja, não levem ao pé da letra que eu vou falar agora, mas que a reengenharia ela não necessariamente visa construir mais barato, porque tu pode estar pecando em algo. Então, eu fiz uma reengenharia com o objetivo de reduzir custos.
talvez eu não vá melhorar a qualidade. O meu foco aí nessa situação é manter a qualidade. Então tu pode fazer uma reengenharia com o objetivo de garantir atendimento de todas as normas técnicas, garantir qualidade, garantir a durabilidade daquela edificação, até porque tu é responsável com garantias e tudo mais. Então tu veja que tu não está dando um incremento dessas características, mas tu está viabilizando por menos, uma maneira talvez mais enxuta, mais eficiente e melhor. E tu também tem esse outro lado que tu traz. Tu pode fazer uma reengenharia que vai te dar um ganho de prazo, e daí a tua premissa não foi mais o custo, talvez de qualidade, aí a tua premissa talvez não seja nem o prazo e nem o custo. Então, a reengenharia, ela é um leque muito aberto. E como tu bem colocou há pouco, são oportunidades de trazer um incremento ou uma modificação benéfica em qualquer uma dessas áreas da tua obra, do teu empreendimento. De novo, isso a gente já falou várias vezes nesse podcast. É o seguinte, as restrições são uma cadeirinha de 3 pés, né? Uhum. Quer dizer, é muito difícil, quase impossível você conseguir manter as 3 estáveis, né? Exato. Se você quiser reduzir custo, você vai perder qualidade, você vai perder prazo. Você quer fazer a obra muito rápida, possivelmente você não vai conseguir manter a qualidade. Sempre tem um perde-ganha, né? Perfeito. Dificilmente você vai conseguir ganhar em tudo, né? Exato, então, exato. Isso tem que estar muito claro no negócio. Bom, essas sacadas, esses diferenciais, eles podem surgir de uma necessidade específica que não foi considerada durante o desenvolvimento do projeto. Pode ser alguma questão regional. Então, eu desenvolvi um projeto aqui e a obra está sendo feita a 2.000 quilômetros daqui, né? Com uma mão de obra diferente, com materiais diferentes, e aquilo que aqui faz sentido, talvez lá não faça. Perfeito. Né? Uma situação de mercado. Por exemplo, sei lá, alvenaria. Né? Então, assim, a gente está acostumado a usar um tipo de bloco. Só que, por uma situação de mercado, esse bloco está muito difícil. Então, você tem que dar uma solução diferente, porque aquilo já não dá para fazer, porque o mercado está pressionando, ou qualquer coisa do estilo. Uhum. Ou, eventualmente, uma tomada de riscos que o executor do serviço assume e que o projetista não assumiria. Perfeito. Né? Quer dizer, quando o projetista está fazendo o desenvolvimento, ele não está focado em chegar no limite do limite, né? Perfeito. Ele está seguindo as normas, ele está fazendo as coisas de uma maneira correta, não está fazendo nada de nenhum absurdo, mas ele não está indo no limite de tudo, né? Não, e nem o objetivo dele. O objetivo dele é pôr o cliente dele no limite do risco ou trazer segurança para o cliente dele. Muitas vezes o projetista vai trazer segurança. Então, eu sei, vou falar um exemplo bem besta, né? Sei lá, coeficiente de segurança. Coeficiente de segurança, ele é um determinado para contenção, um outro determinado para fundações, outro determinado, né? E aí, claro, tem aí algumas variações para superestrutura. Então, tu tem os coeficientes que tu majoram os efeitos, que tu minoram as resistências e que somados te dão o coeficiente de segurança. Mas tu quer sempre deixar o teu cliente no conforto da segurança. E enquanto projetista, tu não entende exatamente como é que será no futuro, porque tu tá no papel, tu não tá nem vivendo a vida do cara. O cara nem contratou ainda quem vai construir para ele, muitas vezes. Então, tu precisa deixá-lo numa situação favorável, segura. Agora, se aquele cara, por exemplo, não tem expertise naquela coisa, aquela construtora. Mas na hora que ela empreita aquilo com uma pessoa, com um profissional, uma empresa com altíssima expertise naquilo lá, é evidente que o cara vai conseguir diminuir essas lacunas. E o projeto estava errado? Não estava. É só um ajuste fino que vai te trazer. É só uma reengenharia que vai trazer esse benefício. Perfeito. Eu já tive algumas situações com reengenharias que eu acho que vale a pena
colocar. Então, eu tive um caso, por exemplo, que eu tinha um cliente que ele me chamou para fazer um trabalho e me pediu um prazo para executar uma estrutura. E eu olhei para aquela estrutura e falei, eu não consigo executar essa obra nesse prazo. Por quê? Porque a estrutura era muito variável. Então eu tinha vigas de dimensões muito diferentes, era bastante trabalhosa a estrutura. E aí eu chamei um projetista parceiro e falei, você consegue me simplificar isso? E o cara me propôs fazer a obra com uma laje nervurada com o famoso danoninho. Laje cubeta. Sim. Aí eu fiz um estudo, cheguei à conclusão que eu tinha um pequeno diferencial de custo, mas que eu ganhava prazo, porque é muito mais rápido. Você faz um assoalho reto, bota as cubetas e vai toca pau, né? Aí eu levei essa solução para o cliente, ele passou isso pelo projetista dele, que tinha feito o projeto original, ele validou a solução e eu consegui atender o prazo do cliente. Excelente. Então, assim, foi feita uma reengenharia, eu mexi no projeto estrutural como um todo. Na concepção dele, né? Na concepção, e eu consegui atender o prazo do cliente. Maravilhoso. Então, a princípio, foi uma alteração, foi uma reengenharia focado em reduzir prazo. Não teve nada de diminuir custo ou qualquer coisa assim. Era atender uma necessidade específica do cliente. E é bem bacana desse teu exemplo, porque não significa que o projeto original estava errado, mas que o critério prazo talvez não tenha sido o alvo. Às vezes o critério é taxa, às vezes o critério é qualquer outra coisa, né? Inclusive, às vezes o critério é muito distorcido, às vezes o critério é volume de concreto. Então, assim, é um critério que muitas vezes eu nem recomendo que seja utilizado, porque quem é o volume de concreto na fila do pão, daqui a pouco não vale a pena tu economizar concreto para gastar aço. Tem localidades que a forma entra na sopa e tem localidades que não. A precificação, até uma coisa que eu queria te perguntar, aqui em São Paulo, algumas construtoras, quando a gente fala em área de forma, os caras falam, cara, eu não contrato por área de forma, azar da área de forma. Contrato muito mais por volume de concreto ou não sei o que lá. Então imagina que às vezes tu tá economizando um negócio que na verdade é um sub-item daquela empreiteira e que então tu não vê. Se tu não contrata por aquilo, é uma economia que é transparente, ou seja, não vai ser repassada para ti. E aí tu foca, então, não, beleza, tu contrata pagando o quê? Qual é o teu critério de medição? É volume de concreto, então vamos diminuir o volume de concreto para pegar no teu bolso. Mas será que o valor total rende? Será que as taxas de aço vão compensar? Né? Muito bacana. Eu vivi uma situação semelhante a essa. Peraí, deixa eu só contar não, vai lá. Um pequeno adendo a essa história. No final das contas, essa laje deformou. Tá, merda. Ela foi validada por Deus e todo mundo, só que, bom, depois você me explica isso, mas depois me disseram que uma laje nervurada, quando chega nas bordas, tem que ter uma viga, tem que ter uma rigidez diferente. Tem que ter. E nesse caso não tinha. E aí chegou, alguns anos depois, a laje deu uma deformada e passei vergonha. Não, tu tinha respaldo técnico, mas é importante, né, tu ter essa condução, esses enrijecimentos, né? Inclusive a gente tem muita viga faixa e que é uma praticidade no sistema de nervurado, porque aquilo ali tu não precisa ficar fazendo recorte de uma caixa de viga, segue sendo um assoalhamento reto, tu segue contratando tudo junto, mas em vez de tu pôr as cubetas direto, tu falha as cubetas, monta aquela armadura e concreta tudo. Quando tu olhar de baixo, aquilo é liso, mas tem momento que hora tem cubeta, hora não tem cubeta, tem toda a questão de ter capitel, não ter capitel, mas tu precisa desses enrijecedores de borda, tu precisa levar o negativo até lá, às vezes não se passa um negativo, e aí quando tu não tem o negativo, tu joga isso pro positivo e dá esse excesso de deformação, e aí muita coisa pode rolar. Mas eu vivi uma situação parecida, e muito parecida na -1. Então, o projeto, a gente mesmo tinha desenvolvido, era em laje nervurada, o cliente adorou,
por todos esses critérios que tu colocou. Teve uma sazonalidade, isso era um projeto bem mais antigo, 2019. Depois veio pandemia, quando ele foi de fato construído, teve uma sazonalidade, ele me ligou desesperado e falou assim, André, eu não sei o que aconteceu, mas a fila da cubeta tá impossível, e porque a fila tá grande, o que aconteceu com o preço? Subiu. E ele falou, cara, tá caro demais usar e tá moroso a fila. O que eu faço? Eu falei, vamos trocar as lajes. E aí a gente pegou e trocou o sistema furado por sistemas treliçados apoiados em duas direções. Porque quando eu trocava para uma treliça convencional e eu pegava todo aquele carregamento e jogava em 2 apoios em vez de 4, a minha distribuição de cargas da fundação alterava. Era sensível, não era tanto. Altera, em algumas situações pode alterar muito, mas alterava. E aí as funções já estavam prontas, porque eu estava subindo, né? Eu estava no embasamento. E agora? Então a gente teve que fazer toda uma reengenharia para viabilizar a mudança, porque na hora do vamos ver, o mercado restringiu o cara. Perfeito. Então pode acontecer de tudo. Já aconteceu agora, o meu caso também invertido, quando eu fiz lajes de grande tamanho, com lajes treliçadas, e que a gente usava tavelas de isopor relevantes, eram lajes de 50 centímetros treliçada. E essa obra era numa região remota, né? Se eu não me engano, era em Belém, uma coisa assim. E os caras tinham feito um planejamento de compra das tavelas. Tipo, sei lá, vou comprar laje por laje, ou 2 lajes, lá, e a vida seguiu. Os caras amaram o projeto, nos elogiaram, era lindo. Quando eles foram comprar essa dita cuja, danou-se, porque não tinha aquele tamanho lá, não era de prateleira. Aí eles tiveram que começar a comprar e transportar de navio para chegar lá. E aí o que era para comprar uma laje, eles começaram a ter que comprar de 4 em 4, 5 em 5. E onde você guarda esse troço? Cara, e o negócio é o volume, né? Meu, assim, com o perdão do francês, fudeu, sabe? E é uma coisa que não estava sob nosso controle. E foi uma pena, porque o projeto acabou atrapalhando o cliente. E o que nós tínhamos em vista era economia. Então o volume de concreto era muito baixo, as deformações eram muito boas, os sistemas eram painéis, né? Então tu não tem. Embaixo tu ficava com uma vista bem bacana. Tudo era bom, mas a gente não se deu conta de tem aí para vender? Que é uma coisa que desde essa época a gente começou a questionar o cliente. Olha, a gente está indo para essa solução. Tu já construiu nessa localidade? Quando ele fala não, eu falo, dá uma olhadinha aí, pergunta aí, se tu compra fácil, porque é uma coisa que não está na nossa alçada de projeto. Perfeito. E que a gente pode levar o cliente a tomar um puta tombo, né? Perfeito. Bom, nessa linha, a gente tem que entender, não é exatamente nessa linha, porque isso não era uma reengenharia, né? A reengenharia foi mudar, né? Uhum. Mas na linha da reengenharia, a gente precisa ter muito claro que qualquer alteração ela tem que passar por um processo de validação, que a gente costuma chamar isso de controle de mudanças, né? Em que você cheque se todos os requisitos do escopo estão sendo atendidos, né? Porque muitas vezes a gente acha que está resolvendo um problema e está criando outro, né? Uhum. Então, assim, qualquer solução, na hora que você altera, você precisa validar com o escopo original, os requisitos e com os outros projetos, né? Porque na medida em que você altera alguma coisa, você gera outras interferências, né? Que não estavam necessariamente previstas, né? E classificadas, né? Muito bom. Tem um negócio que a gente pode chamar de reengenharia, mas não é. E aí entra aquela história que eu estava dizendo da malandragem, né? Uhum. Que é você gerar uma solução de economia em que você tem uma perda de qualidade e que você diz que você está fazendo uma reengenharia. Isso não é reengenharia. Né? Então, eu já tive situações em que, por exemplo, em shopping center, sistemas de ar-condicionado, que eu tenho lá um projeto, todas as empresas estão numa faixa de preço e me entra uma com um preço, sei lá, 15%, 20% mais barato, dizendo que ele vai fazer uma reengenharia e dar uma solução que vai economizar uma bala de dinheiro.
Aí eu me lembro de ter tomado uma bela de uma bronca. Eu era o diretor de engenharia, tinha feito todo o desenvolvimento do projeto, não sei o quê. O dono da rede de shopping vira para mim e fala assim, meu, que merda de trabalho é esse que chega no meu amigo aqui e me dá um desconto? Você fez um projeto um projeto caro que eu vou rasgar e vou usar do cara que é muito mais barato. O que tu estava fazendo aqui, né? E aí a resposta é: quem disse que o cara está entregando o que a gente pressupôs, né? Exato. Porque o que acaba acontecendo é que tem algumas coisas que são difíceis de medir, né? Mensurar. Então, tem disciplinas que é meio que intangível, né? Principalmente, por exemplo, o ar-condicionado, né? O processo você sabe bem melhor que eu, né? Mas você dimensiona o negócio para uma temperatura de um dia mais quente do ano, para toda a população máxima no empreendimento e tudo mais, né? Quer dizer, isso pode acontecer uma vez por ano, pode acontecer uma vez cada 10 anos, pode não acontecer durante a vida útil do projeto, e de repente você está com um sistema superdimensionado, ou eventualmente não. E aí vem alguém e fala, não, eu faço um sistema mais simples ou menos dimensionado, subdimensionado, e te dou uma economia relevante. Então, isso não é reengenharia. Tá? Isso é baixar o padrão. Perfeito, perfeito. Isso é possível? Não estou dizendo que isso está... Mas você está baixando o padrão do teu negócio. Exato. Então, é uma decisão. Que eu acho que a reengenharia, ela talvez venha a questão da oportunidade, mas da eficiência. Tu ser mais eficiente significa, em tese, tu fazer a mesma coisa com menos. Eu faço o carro mais eficiente, ele faz o mesmo trajeto com menos combustível, né? A obra foi, sei lá, mais econômica, construiu a mesma coisa por menos. Agora, assim, eu construí algo inferior por menos. Mas e aí, né? O que é isso? Isso não é engenharia. E é muito bom tu trazer isso. Quanto ao sistema de climatização e ar-condicionado, é exatamente isso que tu falou, né? Um projeto, pessoal, ele não está errado no momento que ele tem premissas, ele tem uma memória de cálculo e ele tem um resultado. Tu pode dizer que aquele projeto está errado se você recalcular aquele projeto e o valor estiver, de fato, equivocado. Então, esse projeto está errado, né? Agora, tu não pode julgar que aquele projeto está ruim se tu discorda de uma premissa, porque daí é outro projeto. E você pode sim fazer uma reengenharia onde tu altere premissas e condições e que tu tenha um resultado diferente, mas que também atenda ao teu empreendimento. E aí, como tu bem colocou, imagina uma situação de climatização, tu vai fazer o cálculo de carga térmica, onde tu tem lá todos os equipamentos que emitem calor, tu tem calor sensível, calor latente, o dia mais quente do ano, com tal umidade do ar, com tantas pessoas, com nananana. Agora eu te pergunto, e o mais louco, né? Para chegar na temperatura de set point, que muitas vezes ali pela norma, acho que é 24 graus, mais ou menos 23, mais ou menos 1. Então, digamos que sejam 24 graus. Tu vai calcular que vai chegar numa puta de uma máquina, porque tu tá calculando fisicamente, corretamente, para uma determinada condição. Que, como tu bem disse, pode acontecer uma vez por ano, ou pode nunca acontecer. Porque será que o dia mais quente do ano a galera vai estar no shopping ou vai estar na praia? Talvez estejam na praia, né? Então, e aí, bom, já é o primeiro ponto. Talvez esse dia nunca aconteça. E outra coisa que acontece também é, tipo, o que é conforto, né? Então, às vezes a gente fala, mas é para temperatura de conforto. Às vezes a gente pega aí a mulherada em escritório, deixa o casaco no escritório. Aqui a gente tinha alguns colegas que deixavam o casaco aqui. Porque a gente ligava o ar-condicionado, né? A galera, os homens ali, tudo tranquilo, falando, não, agora tá bom, né? Os gordinhos param de suar, beleza. Mas as meninas estão batendo o queixo. Tá todo mundo no conforto. E aí, que é conforto pra quem? Quem disse, né? Então começa a ter uma variedade muito grande. A gente costuma falar, às vezes, assim, com regionalidades, né? Então a gente tem lugares muito quentes. A gente vai, Rio de Janeiro é muito quente, né? No verão.
Então, se tu tá no Rio de Janeiro, num calorzinho agradável dos 43 graus ali, né, do 42, aquele clima gostoso, e você entra num lugar que tá a 28, aquilo é maravilhoso, tu fica muito confortável. E tu tá 4 graus acima do set point. E se tu botar isso no teu cálculo de carga térmica, tuas máquinas vão cair, sei lá, 60%. Então, aí entra a história da reengenharia do cara que fala, não, vamos botar aqui menos. Em vez de ser, sei lá, 12 TRs, né? A gente vai botar 10, 9, 8, vai ter atender. E o construtor, o dono, executa aquilo e a sensação dele deu certo, me atendeu, é porque o conforto é intangível. Entendeu? E aí sim, a gente tem que olhar parâmetros e critérios para entender que aquilo lá tá certo ou não tá certo. Né? O que eu gosto de falar muito assim, a engenharia, ela pode, de acordo com o objetivo dela, aumentar a tua qualidade ou manter a tua qualidade. Sempre quando eu converso com os meus clientes aqui, raramente eu vendo para ele uma reengenharia de aumento de qualidade. Porque se ele já concluiu, desenvolveu aquele projeto, você como colocou, desenvolveu aquele projeto lá até o final, tu sabe da qualidade dele. Então a qualidade está setada. Então raramente lá no final de tudo eu vou falar, vamos botar mais qualidade, vai falar para quê? Então eu não vendo isso. Se eu chegar para o cliente e falar, vamos botar mais qualidade, ele fala, para quê? Né? Vamos fazer durar mais? Ele fala, não preciso. Já está durando os meus 50 anos, meus 20 anos, meus 5, meus 2, depende do que a gente está falando da obra. Então não adianta eu querer agregar a mais. Agora o que eu posso fazer é, olha, eu vou garantir para ti que a tua estética permanece a mesma, que a tua durabilidade permanece a mesma, que a tua qualidade é a mesma, mas a gente vai construir em menos prazo. Ele vai falar, opa, quero. Ou mesmos critérios, mas tu vai construir por menos. Pô, gostei. Mesmos critérios, mas tu vai ter um fornecedor mais próximo ou qualquer outra coisa. Depende da premissa, depende de onde tu vai detectar uma oportunidade para esse negócio. Então eu costumo trabalhar muito assim, refutando isso do cliente, porque não adianta eu falar para ele que eu vou construir por menos, mas olha, sabe a janela do serviço? Não, eu apaguei, eu tirei fora. Você fala, isso não é engenharia, moçada. Então eu acho que isso é o grande olhar para a reengenharia, né? E não é. A reengenharia ela não deve ser um julgamento do projeto original. Ela é simplesmente outro olhar, que pode vir de todos os itens que tu trouxe, da tua expertise, do teu conhecimento de mercado, do teu conhecimento de equipe, da sazonalidade, né? Que é uma coisa temporal, né? Sim. Então vem de várias vertentes. E onde você vê mais acontecer de reengenharia? Olha, eu até ia trazer esse negócio, né? Aonde as reengenharias acontecem, tá? Eu sinto que elas acontecem muito no meio público. Quando eu falo meio público, é assim, existe uma licitação e aí você vai concorrer para construir aquilo lá e o órgão já tem os projetos, normalmente projetos básicos. Quase sempre é projeto básico. E aí, então, tu concorre, tu vai lá, tu entrega cartinha técnica, cartinha de proposta, processo licitatório, não vamos entrar nisso, quem sabe até um dia seja um episódio. E aí o cara venceu aquilo ali. Ele vai pegar aquele projeto básico e ele vai proporcionar aí um estudo refinando aquilo lá. E muitas vezes tem muita margem. Porque o órgão, ele não pode que tu consiga mostrar para ele que estava errado ou que tu vai ter que ter aditivos nisso. Tu tem um Tribunal de Contas, né, que é um TCU, que vai auditar e que vai enosar todo o rolo. Então, invariavelmente, os processos públicos, os projetos são gordinhos, são garantidos. É quase como, olha, isso que eu te garanto que vai dar. Mas, construtora, valide tudo isso. Então, é um lugar que cabe muita reengenharia nos públicos. Outro, aí agora fazendo um parênteses, né? Quase que nem o que é o civil ou militar, então o que é o público e o privado. Então o público tem um espaço muito grande e no privado eu sinto que as maiores áreas disso na indústria, projetos industriais, missão crítica, né? Missão crítica? O que é missão crítica? Projetos de missão crítica são aqueles projetos que não podem parar de funcionar. Então é crítico a funcionalidade daquela edificação. Então missão crítica normalmente é hospitalares e data centers.
Claro que tem outras situações que também são críticas, farmacêuticas e tudo mais. Mas normalmente o projeto de missão crítica é um projeto que ele não pode parar. Imagina que tu tá no hospital e cai energia, desligam a máquina do cara. Então tem que ter um IT médico, tem muita redundância. Tem muita redundância, segurança, intertravamentos para que aquela edificação não perca a funcionalidade. Mesma coisa no data center. Tu tá salvando os dados da Amazon e caiu ficar 10 segundos fora do ar são milhões de dias. Então, missão crítica, tem muitas redundâncias e tal. Então, na missão crítica se tem muito, né, reengenharias, e também nas situações de, às vezes, no privado, o que o pessoal chama de projeto carimbo. Já ouviu falar nesse termo? Projeto carimbo é quando uma construtora está inserida num nicho e ela tem um projeto que ela gostou e ela pega aquele projeto e sai implantando ele em todo lugar. Tá. Entendeu? É um projeto que eles chamam de carimbo. Então, eu tenho aqui o meu edifíciozinho que eu já fiz, eu já tenho todos os projetos, eu só mudo a implantação em fundações, né, infraestrutura local, mas eu repito ele em todo lugar. Então tu olha e fala assim, não, isso aí tá fácil de saber, porque tu tem a geotecnia, a concessionária, municipalidades e blá blá blá. Mas fora isso, nessa regionalidade, tu também tem outros quesitos, tá? Por exemplo, aquele material pode que não seja abundante naquela região. Pode que o transporte seja um quesito, pode que a tua mão de obra local não tenha expertise para aquilo lá, e aí tu não consegue importar de outros estados ou outras localidades a mão de obra. Muitas coisas podem mudar, né? Então, a forma de contratação, inclusive a gente vai ter um episódio, a gente fala muito sobre contratação, que é legal vocês acompanharem. Então, existem todas essas questões dos projetos carimbo. E aí não é visto. Então, às vezes, a reengenharia cabe muito bem. Tu pega aquele projeto, vai aplicar numa dada região falando, não, peraí. Se a gente entender que essa solução técnica pode ser alterada, aí tu tem um grande ganho. Como complemento, eu queria colocar assim, na prática, quando a gente fala de um predial, para trazer uma noção assim, para a galera, o predial ele rola muita reengenharia em elétrica, principalmente em entrada de energia e alimentadores, porque também é uma coisa que tu tem os critérios de fator de demanda e cálculo total conforme aquela concessionária, e tu deve ter tido essa experiência já de pegar um empreendimento que já foi instalado e está rodando, e tu vai lá com alicate amperímetro e mede a corrente de consumo e não está batendo no cálculo, o cálculo está sempre acima. Por quê? Porque são todas aquelas envoltórias, aquelas premissas consideradas para chegar naquela demanda. E quando tu tá falando num circuito terminal, um quadrinho terminal, que galera, um quadrinho terminal é aquele quadro que daquele quadro alimenta ponto direto. Então não cabe. Raramente tu consegue economizar alguma coisa, vou trocar, vou mexer no circuito de iluminação e vou economizar. É possível isso acontecer, não. Só se tivesse errado, talvez. Mas nos alimentadores, sim. Então, a maneira que tu vai dispor a entrada de energia no teu empreendimento, quantos centros de medição tu vai colocar, o que vai estar pendurado na administração, aonde estão os quadros de controle de tudo isso na obra, se tu leva via cabo, se tem possibilidade naquela concessionária de usar um busway. E isso aí é muito significante. Muito. Aliás, galera, temos a série aí, Obra do Começo ao Fim, que tem um capítulo que a gente explica bastante essa questão de instalações elétricas. Né? Isso, e aí lá a gente também aborda esse negócio. Então eu vejo no predial que a entrada de energia e o sistema de alimentadores é bacana, sai bastante economia dali. E vamos falar, e assim, essa reengenharia, galera, garante atendimento de todas as normas técnicas, durabilidade, qualidade, segurança por menos. Então o alvo é de fato economia financeira. Fundações? Fundações é batata. Por várias questões. Pelas incertezas da geotecnia, que a gente já falou também, agora não me lembro exatamente qual capítulo, né? Se a galera da produção lembrar, ponham aí no capítulo, se não, perguntem, a gente responde para vocês. Então, essa questão das incertezas geotécnicas são muito importantes. A disponibilidade daquela mão de obra, daquele equipamento, naquela região pode encarecer ou não. Às vezes, uma certa... Vou chamar de ignorância no melhor sentido da palavra, que é o desconhecimento, né?
de alguma área. Esse é o único sentido para a ignorância. É que às vezes é pejorativo, né? Seu ignorante. Daí, então, enfim, esses conhecimentos. A gente fez uma reengenharia de uma obra gigantesca de fundações e que a economia foi absurda, assim, né? Não estou falando em 10%, 5%, estou falando em 200%, sabe? Por que tão grande assim? Porque existia um partido inicial de fundações e foram lá fazer umas análises, detectaram a presença de água, detectaram uma obra era muito grande, os pontos de sondagem não cobriram a área grande, então algumas áreas não poderia mais ser válida a solução inicial e eles simplesmente transpuseram, era hélice, agora vai ser raiz, e aí tantas hélices, tantas raízes. Cara, não é assim. Isso aí, calma lá, né? Então esse negócio é exponencial. E aí quando a gente fez a reengenharia, a gente olhou e essa obra... 10 raízes e tinha 1000. Não tem como, né? E aí tu tem que ter a sacada de, peraí, se tu tá mudando a solução, tu tem uma característica dessa solução. E aí tu tem que usar daquela fundação o máximo que ela te dá. Senão tu subutiliza aquele sistema. Sim. E aí no volume, no preço, ele fica extremamente mais caro. Então, quando a gente fez a reengenharia disso, a gente falou, não, peraí, a gente tem toda uma interação da superestrutura com as fundações, que tem que ser feito uma transição para a correta distribuição de carga. Eu não podia transformar tudo para raiz e ter um ponto com 200 toneladas e outro ponto com 30. Se eu não ia poder fazer diferente de raiz, eu ia ter que equalizar tudo aquilo lá. Então, quando eu equalizei as cargas, eu consegui reduzir absurdamente o número de estacas. Então, eram silos e tanques e coisas muito grandes, 40 metros de diâmetro, né? Para ter uma ideia, a carga distribuída, a gente está falando assim de cargas de 9, 10, 15 toneladas a metro quadrado, coisas gigantescas. E aí a gente conseguiu reduzir muito, reduzir a 1/3 o volume, porque a gente conseguiu equalizar a iteração com o sistema todo de transição e tal. Maravilha. Isso foi uma bela de uma reengenharia. Então, é isso que é reengenharia, né? Como tu bem colocou, é localizar, observar uma oportunidade e trabalhar em cima dessa oportunidade para te ter um retorno. Então, falamos de elétrica, falamos de fundação, e também na superestrutura, né? E aí, eu também coloquei um exemplo, tu colocou exemplo, então tem muita coisa, né? Trocar o sistema de laje normalmente é uma conversa muito, muito proveitosa. Raramente tu vai falar assim, é uma edificação vertical, toda porticada, e eu tive uma ideia, vou transformar ela para metálica. Para, né? Calma lá, não, né? Aí tem questões muito severas nisso e que não vai ser um pelo outro. Né? Tu pode ganhar muito em tempo, mas vai gastar muito em reais, né? Muda muito conceitualmente. Quando eu acho que afeta muito o produto, eu nem sei se considera uma reengenharia, sabe? É a mesma coisa que assim, olha, eu consigo fazer 2 litros de feijão com esses ingredientes. Mas se eu for fazer uma pizza, eu mudo os ingredientes. Bom, isso não é reengenharia, isso mudou completamente tudo, Com né? certeza. Então não é reengenharia. Mas nas estruturas é bem... E até é legal de ver com um olhar 360, que a gente também coloca em outros episódios, né, nos stakeholders, né, dos interessados, gerenciamento de risco, que é aquela coisa, às vezes a gente está mudando um sistema estrutural e a tua economia é na fundação. E aí tu pergunta pro engenheiro estrutural se aquilo ali vale a pena. Ele compara A com B, vê que tá igual, ele não é responsável pelas fundações e fala, tá igual. Mas a tua economia não tá aí. E aí tu perde um olhar e perde uma oportunidade de fazer uma bela de uma reengenharia. Outras áreas, por exemplo, sei lá, instalações hidráulicas. Normalmente as reengenharias ela te dão desempenho e qualidade. Raramente te dá custo. Raramente numa edificação predial tu consegue pegar um sistema de esgoto contra o outro sistema de esgoto e um ser muito mais barato que o outro. Não consegue, é muito limitado. Tem sacadas muito importantes, por exemplo, assim, eu posso deixar de fazer sistemas de ventilação dentro do banheiro e passar a fazer todas as ventilações dentro do shaft. Então eu passo um sistema de ventilação vertical em vez de um sistema de ventilação horizontal. Dá economia? Dá economia. Cara, mas quanto que é isso na fila do pão? Pô, o sanitário é 7% da obra toda e eu tô falando que é 5%, é 10% de 7%.
Mas o que eu vou fazer isso, sabe? E às vezes eu complico a vida do cara. E aquela coisa do barato sai caro, ou do molho sai mais caro que o frango. Porque daí eu complico a vida da obra e a obra fala, quem me disse que isso aqui está na fila? Eu devia fazer mais prático. Então, instalações sanitárias é pouco, é muito mais focado em desempenho. Agora, quando tu vai para o industrial, aí tu já muda de figura. Por exemplo, o incêndio numa predial convencional, que não tem sprinkler, por exemplo, raramente também tu tem um grande desempenho em cima disso. Agora, quando tu vai para o industrial, quando tu tem alguns critérios de seguradora, formatos de montagem, aí pode mudar drasticamente o teu sistema. Se tu só mudar o conceito daquele sistema, se ele tiver talvez mal concebido, né? Ou com uma concepção que não está errada, mas ela faltou ali uma expertise para aquele tipo de produto. E era isso. Eu acho que na indústria, que a gente falou, né, do privado, falamos indústria, missão crítica, projeto carimbo. Na indústria, galera, rola duas etapas muito distintas. A primeira etapa é antes de vencer a obra. Então, na indústria, quando uma indústria quer concorrer a alguma modificação, ampliação de fábrica, alteração, site novo X, normalmente ela tem lá os seus pré-projetos, né, os seus projetos iniciais. E às vezes os projetos são, inclusive, gringos, né? Que daí tem um espaço gigantesco e que talvez nem seja uma reengenharia. A gente chama isso de tropicalização de projetos. Então, pode ser um outro capítulo, inclusive, um outro dia. Mas, tu tá ali naquela concorrência, então tu pega aquele projeto e fala assim, cara, aqui eu tenho campo para economizar. Então, tu entra na concorrência falando para a indústria, falando, olha, ela vai ter a funcionalidade, a durabilidade, todos os requisitos, e eu consigo fazer por menos. Então, tu é um cara, um bom cotado. É uma empresa cotada para isso. Se tu vence, normalmente tu tem que puxar aquele projeto para tua alçada, sim, fazer a reengenharia dos projetos e construir essa reengenharia que muitas vezes também é aprovada pelo cliente, como tu bem colocou antes. Não dá para te fazer a reengenharia por ti e executar na surdina, né? Vai dar merda. Então, tu tem a aprovação da contraparte. E tu também tem aquela reengenharia que essa, a inicial que eu falei antes de concorrer, e tu tem a depois de concorrer, né? Ou a que tu concorre, orça daquele jeito que estava ali, mostra para o cliente que estava do jeito que estava ali, mas tu viu que tem possibilidade. Depois que tu faz a venda, e aí tu trabalha nela. Então, basicamente, na indústria quase que são dois momentos. Um antes de tu entrar e outro depois que tu entrou. Contratos no risco, né? O que é um contrato? Não vou dizer um contrato no risco, mas são parcerias que muitas vezes ocorrem no risco. Que é aquela construtora, aquela empreiteira desse ramo recebe os projetos, ela entra em contato conosco e fala assim, avalia para mim. Eu já olho e falo, cara, aqui tem gordura, dá para tirar. Daí ela fala assim, não, perfeito, calcula para mim certinho o que vai ser. E se nós vencer, o projeto é teu. E se nós perder, lamento, todo mundo perdeu. Então a gente entra com uma proposta, uma estratégia no risco. A construtora tem o risco e nós temos o risco. Se der certo, todo mundo ganha. Se der errado, todo mundo trabalhou grátis. Então é uma modalidade que acontece muito também. Né? Então queria trazer esses exemplos. Espero que tenha elucidado aí. Acho que deu para trazer bastante coisa legal sobre o que é e o que não é reengenharia. Perfeito. Tá? Muito obrigado pelo convite do tema. Galera, perguntem, critiquem, a gente cresce com o crescimento, questionem. A gente cresce com o crescimento? A gente cresce com o crescimento, a gente cresce com críticas, né? Não só com elogios. Boa. Obrigado, né? Então é importante que vocês participem e cada vez mais a gente traga informações para vocês que não estão necessariamente nas universidades, que é o nosso intuito. Perfeito. Obrigado, cara. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.